Vamos lá, um pouquinho de história Caloi Cross Freestyle. Na faixa dos 16 anos, quando eu comecei meu primeiro trabalho registrado, tá? Porque quem tem 40 ou mais sabe que a gente começava a trabalhar muito novo, querendo ter as coisas. Então, com 16 anos aproximado, comecei a trabalhar o que aqui a gente chama de mirim, menor aprendiz. E aí eu comprei um quadro desse tipo assim. A única diferença é que tinha o garfo. Esse é só o quadro mesmo. E aí eu montei uma croizinha, como a gente chamava, croizinha, lightinha. Lightinha porque ela tinha as rodas, ferradura do freio, canote do banco, mesinha, né? Aqui olhando pela câmera, aqui a mesinha, o guidão, cubo, tudo mais. O que só depois de um tempo no caso eu fui entender que o nome correto seria anodizado, mas na época a gente chamava de lightinha. Ali você comprava amarelo, azul, se eu não me engano roxo, ou alguma coisa em torno do lilás, como alguns chamam. Vermelho também, se eu não me engano. E aí era chamado de lightinha quando você montava com esses detalhes, a qual hoje eu entendo ser o conhecido anodizado. Barulho é porque eu tô na rua, tá? Na rua não, né? Na rua o carro passa em cima. Mas o que acontece? A minha história com a croizinha em si, ela se inicia ali mais ou menos em 93, aproximado. Em 93 eu tive uma, a qual tinha uma chapinha aqui e tipo uma flechinha. Se eu não me engano é o que chamam de seta, né? Ou a croizinha flechinha. E o canote aqui era redondo, normal, né? Desse estilo assim, redondo, normal. Eu não sei se antes da setinha ou da flechinha teve uma que era uma bolinha. Então tinha a croizinha, bolinha, setinha, tinha ela normal. E acredito eu que ali por 87, 88 saiu a freestyle, né? Acredito eu. Algumas delas vinha uma lixa aqui, não recordo direito se vinha aqui, né? Mas vinha uma lixa aqui, aí vinha aqui um batente aqui, uma chapinha que era para você apoiar o pé, fazer alguma manobra. No caso da minha, quando criança, que era a setinha aqui ou flechinha, elas, depois de um tempo eu fui ver que algumas delas vinham uma mofada. A minha tinha uma mofadinha, tipo aquele macarrãozinho de piscina no guidão, que já foi ganhado. Naquela época a gente não tinha condição, a gente... Nossa, começa a falar, a gente volta 30 e tantos anos atrás aí. E recorda que a vida não era esse morango, como disse, não era essa facilidade. Apesar das coisas ser difícil em alguns casos hoje, mas naquela época era bem mais complicado. A bicicleta foi ganhada, foi uma dificuldade tremenda. Até tivemos que se desfazer da bicicleta um tempo depois, porque precisava de uma bicicleta a qual atendesse eu poder ajudar minha mãe. Recordo
Que a bicicleta ela era um branco já arranhado, meio opaco. As rodas, tanto traseira como dianteira, ela era de plástico. Era uma roda de plástico. Não sei como que se diz o nome dessa roda, pra falar a verdade. E isso lá no interior do Pará. Ô Parazão. Um tempo depois viemos para o Mato Grosso do Sul. Comecei a vender picolé na rua, fruta, trabalhar em feira e tudo mais, até chegar ali nos 16 anos e comprar um quadro desse, um quadro assim, freestyle, porque era tipo assim, a modinha do momento, quadro freestyle, seja ele a Cruisinha, a Cruiser, que era a versão maior, aro 21 ou 26, alguma coisa assim, acho que 26 se eu não me engano. Tinha a tal CCzinha e a Brisa, era a onda da molecada naquela época. Molecada essa a qual tinha condição de comprar essas bicicletas mais antigas e montar, né? Eu lembro que a gente tinha uma ideia, tinha uma mania na verdade, né? Enrolar uma corrente de moto sobre o pneu, murchava o pneu, colocava uma corrente de moto, depois inflava ele, enchia ele bem e aí conseguia patinar no asfalto, coisa que era rara, era uma rua só no bairro que era asfalto, o resto era tudo terra mesmo. Então fazia isso aí só para ir fazer graça, quando ia algum passeio, algum lugar mais como diz a história, fugiu a palavra aqui, Então quando a gente ia para um passeio, qual tinha uma praça com calçamento, com asfalto, quando a gente fazia isso, que era a onda do momento. Hoje a turma gurizada quer saber de grau, mas não era só o grau, era fazer manobra, pulava com isso, dava essas bicicletinhas para pular, fazer obstáculo, pular por cima, fazer alguma manobra. E então ali com meus 16, voltando ao assunto, montei uma freestyle. Era um quadro tipo esse aqui, ferrujado, abandonado. A única diferença tinha o garfo. Depois de velho tive a oportunidade, né, de adquirir dois quadros. Esse é o que está em melhor condições. O outro tem alguns furinhos já. Aqui assim, se eu não me engano. Mas não descartei. Vou tentar recuperar. Na época ali dos meus 16 anos eu montei a minha, o que a gente chamava de laitinha, ou no caso, né, hoje que a gente tem o conhecimento melhor, seria com as rodas, ferraduras de freio, canote aqui do banco, mesinha, guidão, manete de freio, todas com anodizado. Naquela época você tinha a possibilidade de pegar azul, vermelho, roxo ou lilás para alguns, se eu não me engano rosa e amarelo. Acho que eram essas as cores que tinha, ou que seria mais comum. E eu montei a minha com anodizado azul. Era laitinha azul, né? O anodizado, toda a roda, canote, ferradura de freio, manete, mesinha, guidão, todos no detalhe azul. Cubo também no detalhe azul. Na época montei com pneu slick, né, que a gente falava, que era um pneu liso, não era cascurudo, né, ou cravado. Então montei com pneu slick, com a faixinha, se eu não me engano era faixinha amarela. Acho que era uma faixinha amarela ou faixinha branca, alguma coisa assim. Se me recordo ainda, 20 e tantos anos depois, né? 25 ou mais, não sei. Agora me fugiu, eu tinha 16, hoje com 41. Então, ela era assim. E aqui a coroa que a gente chamava de coroa CD.
entrando na parte da caixa central, o pé de vela ele era polido, normal, porém o pedal também era o que a gente chamava lightinho, né? Que era o anodizado azul. Então todo o conjunto da moto, todos os detalhes da moto era azul. O quadro eu pintei na época de amarelo, pintei com bombinha de veneno, aquela aqui, né? Tô só com a mão aqui, então é difícil eu fazer o sinal, mas aquela que você fica mais ou menos assim o barulho, tá? A dublagem aqui é difícil. Aquela bombinha de veneno. E eu lembro que deu um trabalho danado para mim lixar, era tudo manual mesmo. E não conhecia nada, fui aprendendo. Lixei tudo ela. Aí na época eu pintei com tinta esmalte sintético, não sabia nem que era esse o nome da tinta, né? E misturava com gasolina, que era para poder ter uma secagem mais rápida. Olha só, né? Hoje a gente tem facilidade de muitos outros materiais, então o acesso também era bem difícil. Hoje é bem mais fácil. Então eu lembro que eu pintei de amarelo o quadro, o garfo preto. Teve uma outra fase que eu pintei ela, repintei a cor, eu tinha pintado ela com tipo um laranja, não gostei, aí fui arranquei toda a tinta e pintei de amarelo, tá? E hoje, tantos anos depois, resolvi começar a trabalhar nesses dois quadros. Aliás, inicialmente trabalhar nesse quadro, né? Eu tenho dois, como eu citei. Um tem algumas brocas, alguns furos, né? Alguns podres. Vou estudar uma forma de recuperar um tubo da mesma espessura, tentar fazer um remendo solo no local. Como não é nada assim Zé Frizinho, como se diz, né? Então aí pra mim é recuperar a memória. E o quadro, no caso, esse tem aqui o suporte do, acho que é capa corrente, alguma coisa assim. E esse específico também tem aqui esse em específico tem o anilazinho aqui de passar o cabo de freio para traseira, tá? São dois. Entra aqui com o canduíte, sai o cabo, aí aqui sai, entra lá, canduíte, sai só o cabo, aí aqui sai com o canduíte até a ferradura. Se eu não me engano é esse o nome que chamava na época ferradura. Hoje se usa muito freio a disco, teve uma época que era o tal do V-brake e assim por diante. E aqui eu comecei a fazer o trabalho nesse quadro. Assim. Então aqui comecei a fazer um trabalho nele. Comecei a fazer um trabalho. Tem uma tinta vermelha. Não vou entrar no mérito se é original, se não é. Porque aqui é um quadro de 40 anos aproximadamente. Dá a entender que é vermelho, né? Dá a entender. Só que difícil dar uma certeza, né? Essas bicicletas é mais ou menos do ano ali de 86, 88, 90 mais tardar alguns modelos. Acho que não passa disso. Então são bicicletas aí de 30 e tantos anos, né? A ideia em si é recuperar o quadro, trabalhar o que eu puder nele. Tem já alguns furinhos. Estou fazendo a limpeza com um disco que a gente chama disco strip, né? O strip disc, depende de cada um. A parte a qual eu tenho acesso eu vou fazer a limpeza com esse disco. As que eu não tiver, eu vou tentar usar a escova de aço, escovinha na furadeira, alguma coisa assim,
tem uns detalhezinhos, um tortinho, alguma coisa, mas a princípio o quadro está alinhado. Aonde tiver um furinho um pouquinho mais profundo, eu passo uma massinha, ou sei lá, somente no fundo PU também já tampa bastante coisinha aí. É poucos furos profundos, acho que na hora que escovar bem ele, eu vou ter a real confirmação, a real sobre o que é que eu vou precisar fazer, né? Talvez alguns detalhezinhos, passar uma massinha, mas a ideia é recuperar o quadro, a memória, a lembrança da bicicleta, recuperar a bicicleta o mais próximo do que era aquela época. Claro, hoje a gente tem a possibilidade de peças melhores. Não adianta ficar, no meu pensamento, não adianta eu ficar buscando por peças de 1980, se hoje eu consigo uma peça similar que vai me atender melhor, tá? Não tô aqui querendo gabaritar a bicicleta original, tô querendo recuperar a bicicleta, a história dela, com história. Deixa eu lembrar a palavra. Quero recuperar a bicicleta, o quadro, a lembrança e as memórias que eu tenho desse modelo. Se eu encontrasse a flechinha e a bolinha, eu compraria também, tá? Claro que no preço justo, até porque seria lembranças de uma época igual eu vivi, né? E a minha ideia é montar a bicicleta arremetendo aquela época que a gente montava para brincar, para fazer manobra, para aproveitar, não simplesmente para pendurar numa parede. Não quero simplesmente pendurar numa parede, eu quero recordar, beleza? Então esse vídeo já ficou longo demais, já enrolei demais, muita falácia. Vou trabalhar um pouco nele aqui. Vou ver até onde eu chego hoje e provavelmente vou colocar uns fins de semana nele aí. E se você gostou desse vídeo, se você quer ver o final dessa bicicleta, se você gosta desse tipo de trabalho, comenta aí, curte, compartilha com aquele seu amigo. De repente você ainda tem aquele amigo de infância qual vocês viveram histórias com a bicicleta desse tipo, desse modelo ou dessa época. Beleza? Bora trabalhar aqui.